Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Isaías, capítulo 18, 19, 20 e 21. E introdução ao livro de Jó. Esses capítulos de Isaías são oráculos que fazem parte de um grupo de 10. São 10 pronunciamentos ou 10 profecias dadas a Isaías a respeito dos inimigos do povo de Israel. O capítulo 18 fala da Etiópia. Etiópia, um império que procurou refúgio em Israel, como naquele tempo histórico. Eram muitos impérios que se levantavam tentando conquistar o mundo. E os mais frágeis eram abatidos e presos e procuravam formar alianças. Como vimos anteriormente, a aliança de Israel com a Síria. E agora nós temos nessa sequência uma aliança da Etiópia com o Egito. Então isso era muito comum, esse relacionamento estadista entre as nações, procurando somar forças para superar os mais fortes. Naquele momento histórico, o império mais forte era da Assíria. Como depois levanta o Egito, o império também muito forte. Mas a Babilônia suplantou a todos. Então o que nós temos nesses capítulos anteriores, estes e os posteriores? O juízo de Deus contra os inimigos e até mesmo contra o seu povo. Juízo este operado através de nações poderosas que se levantavam. E eles entendiam que assim cumpriam a justiça de Deus. A Etiópia, portanto, aparece aqui no capítulo 18, com a sua derrota, por causa do seu comportamento, de sua vida. Como seria a derrota da Etiópia? A seguir fala, capítulo 19, do Egito, como o Egito seria derrotado, como o Egito procurou reunir suas forças, mas que não prevaleceu. O capítulo 20 fala do cativeiro, tanto do Egito quanto da Etiópia. Aqui aparece, mais uma vez, a Assíria, poderoso império que vem vencendo os outros poderosos. Aqui a Assíria leva tanto o Egito quanto a Etiópia em cativeiro, se torna ainda mais forte no mundo de então. O capítulo 21 fala da Babilônia. Aqui é o decreto, o oráculo contra a Babilônia. Babilônia, poderoso império que levaria Judá em cativeiro, mas que levantou-se a Síria e que conseguiu ali vencer tantos outros impérios, mas não resistiu à Babilônia. Babilônia se levanta e agora? Quem vencerá a Babilônia? Todos estavam derrotados, os poderosos. A Babilônia venceu a Assíria, mas aqui já se levanta outro império, o Império Medo-Persa. É a Pérsia, é a Média, que consegue vencer a Babilônia. Poderoso império e que foi derrotado e levado à destruição, à extinção pelo Império Medo-Persa. Então aqui o capítulo 21 fala a respeito dessa destruição de Babilônia, como seria a invasão. E o decreto, caiu a Babilônia. Todo aquele império, toda aquela idolatria, toda aquela afronta vem por terra. E o final do capítulo 21 fala de sentenças contra cidades específicas, no caso de Dumá, e contra a Arábia. Impérios de pouca expressão, mas que aparecem também nessa linhagem. Todos se levantam contra Israel e todos são derrotados. E no segmento veremos outras nações sendo atacadas. Agora vamos pensar, nós estamos começando também a caminhada maratona bíblica pelo livro de Jó. As crianças vão fazendo a leitura e nós vamos tendo informações a respeito disto. A respeito do livro de Jó, que é um livro que chama muito a atenção e que é um livro muito importante, muito interessante
que nós vamos também caminhar lendo, junto com as crianças, o livro de Jó. Ele é classificado entre os livros poéticos e livros de sabedoria. Ele foi escrito em versos e métrica hebraica, então o estilo literário hebraico. E um estilo literário também chamado de próprio do autor, com suas peculiaridades. Então tem o prólogo, tem o interlúdio, tem o epílogo, é tudo em prosa. E os estudiosos são atraídos pelo livro de Jó por causa do seu estilo literário. Aparece nesse livro Jó, Deus, Satanás, os amigos de Jó, ele faz Bildade, Zofar e Eliú, e vai mostrando uma história bem interessante que atrai a atenção. É um livro que não tem um autor definido. Pensa-se na autoria de Moisés ou do próprio Salomão. Há seus indícios que seja por aí, mas definitivamente não se tem bem claro o autor do livro de Jó. Algumas características apontam, por exemplo, Uz é uma terra que está relacionada a Midian, onde Moisés viveu durante muitos anos e certamente conviveu com Jó. A ideia de que Jó teria sido contemporâneo a Abraão por causa da maneira de se relacionar com Deus. Não havia um povo definido, um templo, era como patriarcas se relacionando com Deus, então tem esse detalhe. Outra coisa importante é que o livro foi escrito trazendo as características também dessa época patriarcal, a estrutura familiar, a administração da riqueza, o comportamento, o pai, o patriarca da família, os filhos sob sua sujeição, o pai intercedendo pelos filhos. Não havia uma relação dos filhos direto com Deus. O pai se relacionava com Deus em nome de toda a família. São essas características. O propósito desse livro é mostrar a questão do sofrimento humano. Sofrimento humano, o que nós temos visto no Eclesiastes, mostrando o sofrimento humano como natural para esta existência, o que mais tarde Jesus disse: enquanto você está no mundo, você está sujeito a tais coisas. E o livro de Jó mostra o sofrimento humano, as lutas humanas, as dificuldades e a dependência de Deus mesmo em tempos de crise. Então Jó passa por esta experiência toda. E assim sendo, o livro de Jó é para os israelitas. E apesar de Jó não conhecer a aliança, não há definição de uma aliança com Deus, mas é um livro aos israelitas e que há uma menção dele em mais 2 livros da Bíblia, como aparecem mais tarde também como menções a respeito. Dessa forma, vamos caminhando pelo livro de Jó, vendo os detalhes da sua experiência com Deus. O sofrimento humano retratado aqui, nos detalhes do livro. Jó era um homem bom, era muito rico, era um homem feliz, as suas posses eram admiráveis, seus filhos e tudo quanto possuía estava sob sua administração, e ele então passa por essa experiência. Então o sofrimento, naquele momento, era tido como resultado do pecado. Então, aquele que está sofrendo, porque certamente passou por experiências de desobediência a Deus, porque Deus vai castigar o mal através de retaliações, de castigos. Então, essa foi a interpretação dos amigos de Jó. Então, ele não responde às perguntas de Jó, apresenta o sofrimento, as experiências, os diálogos, mas não apresenta uma solução para os males que cada pessoa sofre. É uma experiência. Jó não é uma parábola, não é apenas uma figura. É um livro realmente identificado no contexto. Mas mesmo que fosse uma parábola, nós já sabemos que parábola é um relato de uma história fictícia ou real, para um ensino espiritual. Então, de uma forma ou de outra, nós temos um ensino espiritual a respeito do sofrimento humano e a necessidade de se manter dependente de Deus,
temente a Deus, fiel à sua palavra. Então o final está claro, está definido. A experiência de Jó, se é figura ou não, para nós que servimos a Cristo hoje, não faz diferença. É palavra de Deus e está diante de nós para estas instruções. Então o texto começa falando de Jó na terra de Uz, e esse homem íntegro, temente a Deus, servia a Deus, com a família toda organizada, filhos, filhas, tinha suas esposas, suas riquezas, todos os seus bens ali administrados, e relata que Satanás chega à presença de Deus. A pergunta que Deus faz: de onde vens? Está claro, Satanás era Lúcifer, era anjo de Deus, ministro diante de Deus, e foi expulso por causa de sua vaidade e sua ambição, querendo ser maior que Deus. Foi expulso, lançado nas trevas, para no dia certo do juízo ser lançado no inferno. Aí Deus pergunta: por onde você tem andado depois da sua expulsão? E ele disse: eu tenho vagado sobre a terra. Então ele vê tudo, ele vaga, ele é adversário, anda em derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Então quando Deus pergunta, ele diz: estive na terra, eu vi ali. Aí Deus pergunta: e Jó, você viu? Aí ele falou: vi. Ele é assim porque ele é rodeado de bens, rodeado de proteção. Então é lógico que ele nunca vai se rebelar. E Deus disse: a fidelidade de Jó não depende das circunstâncias. É o seu temor que é principal. E o diabo então lança o desafio e Deus aceita o desafio. Pode ir lá, vamos prová-lo e vamos ver que ele é fiel. Lógico, essa experiência é para nos ensinar hoje que nós não podemos vacilar só porque perdemos tudo, só porque estamos doentes para morrer, só porque somos pobres, só porque temos dificuldades. Não, esse livro está escrito por isso. A experiência de Jó é para nos ensinar. Ele perdeu tudo, o diabo veio e começou então as aflições na vida de Jó. As aflições que vieram de muitas direções. Aí fala dos sabeus, eram nômades nessa época, não tinham ainda um império definido, e eles passaram, saquearam a cidade, e Jó não foi poupado. Fala de enfermidade. Então isso veio, atingiu a família de Jó, e ele foi perdendo tudo. Fala de catástrofes da natureza, e ele foi perdendo tudo. Então o capítulo 1 começa por aí, o início das aflições de Jó, e depois os detalhes dessas aflições. Vamos caminhando, meus irmãos, pela nossa maratona bíblica e compreendendo a respeito do livro de Jó, inclusive. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todas as coisas. Amém.